Quem são os dependentes de primeira classe? Muito importante para quem aí atua como previdenciarista ter essa base na ponta dos dedos, porque você vai assim estar sabendo como caracterizar a dependência econômica, com quem é que tem presunção de recolhimento, de dependência, quem não tem, como é que você vai provar essa dependência econômica, você vai ter uma boa base aí para que você tenha essa comprovação. Então vamos lá, classes de dependentes, tá? A classificação dos dependentes está lá no artigo 16 do regulamento, RPS é Regulamento da Previdência Social. São beneficiários do regime de previdência social na condição de dependente do segurado, o cônjuge, o companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Tá? Os pais ou o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Tá? A classe 1, anote, é preferencial às demais. Então, acabando os sobreviventes da classe 1, o benefício não passa para a classe 2. Tem alguém, um companheiro, um filho, tá? Ou equiparado recebendo o benefício, quando cessa a cota quando cessa o benefício para esse membro dessa classe 1, o benefício não migra para os pais, não migra para os irmãos, tá? Então, cuidado. Acabando os sobreviventes da classe 1, o benefício não migra para a classe 2 ou 3. A existência de dependentes de qualquer das classes desse artigo exclui do direito às prestações das classes seguintes. Então imagine aí que você tem ali a esposa recebendo a pensão do marido que faleceu. Essa esposa vem a falecer, a pensão que era do marido dela vai passar para os pais do marido dela? Não, não passa. Tá? A mesma coisa, os pais recebem a pensão do filho, joia? Quando esses pais morrem, a pensão pode passar para o irmão do falecido que deixou a pensão? Não. Por quê? Porque a pensão já foi usufruída por um membro de classe superior, que no caso aqui era o pai. Joia? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, vai concorrer em igualdade de condições com os dependentes. Agora, ele vai precisar demonstrar que havia ali o pagamento de alimentos decorrente desse divórcio ou dessa separação judicial. A súmula ali 336 lá do STJ diz: a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade superveniente. Essa aqui é uma necessidade econômica, neste caso, deve ser aferida na data do óbito, tá? A pessoa precisava estar recebendo ali o benefício, essa pensão alimentícia, esse valor, essa ajuda, né, na data do falecimento do segurado que instituiu a pensão. A pessoa que morre a gente vai chamar de instituidor, tá? Anote aí, caso você tenha essa curiosidade. A necessidade econômica deve ser provada na data do óbito e a lei não fala nada a respeito. Portanto, se cai algo disso em uma prova, ela quer saber esse entendimento jurisprudencial. Como a gente está fazendo aqui um estudo mais completo, pré-edital, que a gente não sabe ainda o que é que vai ser cobrado no edital, a gente coloca uma carga maior de conteúdo para que você tenha aí uma preparação mais completa, tá? O entendimento é válido para homens também, tá bom, gente? Homens e mulheres, inclusive para casais homoafetivos, apesar da redação da súmula falar a mulher que renunciou, você vai entender aqui esse a mulher como a pessoa que renunciou os alimentos na separação judicial, enfim, tá? A separação, gente, de fato, ela retira do cônjuge a presunção de dependência. Então, não vive mais, já separou de corpos, como o pessoal costuma falar, né? Não vive mais juntos, separou de corpos, cada um, embora era casado no civil, cada um morava numa casa, não tinha mais relação, enfim. Nesse caso aqui, a separação de fato retira, né, essa presunção absoluta de dependência. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Então veja, o cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira. O que é que ele está dizendo aqui? Esse cônjuge está ausente, já não vive mais junto, já separou de fato. Tá? Então o fato dele não estar mais vivendo de fato, ficou redundante, mas assim, essa situação do cônjuge casado no civil não estar mais convivendo de fato com o seu esposo, a sua esposa no papel,
tá? Isso aí por si só não impede ali que a pensão por morte seja concedida a um companheiro ou a companheira. Tem que ver quem de fato vivia com quem, o que é que era ali no mundo real. Tá? Agora, esse companheiro ou companheira vai ter que demonstrar dependência econômica. É aquela velha história, pense aí. Fulano morre. E aí ele era casado no civil com ciclana. Fulano era casada com ciclana, mas já separou. Um mora na Bahia, outro mora em São Paulo. Tá? Fulano passou a conviver com Beltrana. E aí ali tem filho, passa a viver em união estável, uma relação conhecida de todos, com o objetivo de viver de fato em união estável ali. Ele já não era mais, não vivia mais, não era mais casado de fato com a pessoa com quem ele era casado no documento, ele vem a falecer. Quando ele morre, a esposa que é casada no papel, espertona, vai no INSS e pede o benefício. O INSS, que não sabe dessa segurada, da relação de união estável que o fulano tem lá com Beltrana, ele pega ali e concede o benefício para a esposa do civil, porque ele só tem o documento está idôneo, não tem nenhuma averbação de separação e tal. Tempos depois, a que vivia em união estável vai lá requerer o benefício do INSS, e o INSS fala, olha, aqui já foi concedido, tá? O que é que vai ter que ser feito aí? Vai ter que ser comprovada a dependência econômica dessa companheira. Quem pede por último aí é que vai ter que comprovar essa relação, e aí vai dar um trabalho, às vezes vai ter até que ir para ação judicial, dependendo da situação. Agora, o STJ tem o seguinte entendimento: o cônjuge supérstite, aquele que sobrevive, ele goza de dependência presumida. Contudo, estando separado de fato e não recebendo pensão alimentícia, essa dependência deverá ser comprovada, tá? Então veja, o cônjuge separou de fato, vai ter que comprovar a presunção, vai ter que comprovar a dependência econômica, mesmo estando casado no papel. É isso que aqui a norma está trazendo para a gente. Então veja, o cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante comprovação de dependência econômica. Então tem que comprovar que não vivia mais junto, né, mas que dependia economicamente, tem tudo uma sistemática. Olha, a união, gente, entre casais homoafetivos tem a mesma proteção previdenciária, tá? Não tem problema. E cuidado aqui para você não cair no erro da lei seca. Você que está estudando sozinho, esse é um excelente exemplo de como estudar sozinho por lei seca pode ser um tiro no pé para você que não tem ainda experiência com o estudo da matéria direito previdenciário. E eu vou mostrar para você, preste bastante atenção aqui, para que você não queime aí uma questão boa na sua prova. E você sabe que uma questão pode sim te eliminar da prova do INSS. Então, ó, por que estudar a lei seca é perigoso? Vem comigo. Sozinho, sem nenhum auxílio ou com material que te oriente, tá? Eu falo assim, a pessoa vai lá no site do Planalto, baixa a Lei 823 e vai ler. Ah não, estou estudando para o concurso do INSS. Não é bem assim, você pode dar muito mais errado do que certo fazendo isso. E eu te provo, tá? A 823, primeiro, ela não prevê a união homoafetiva. Então, a pessoa que está estudando pela lei seca vai falar, ah não, união homoafetiva, a lei lá não diz, então eu vou marcar como errado caso a questão diga que é possível pensão por morte em caso de união homoafetiva. Então, você já vai estar errado aí, tá? Olha o que é que diz aqui o artigo 16, parágrafo 3º. Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou assegurada de acordo com o artigo 3, com o parágrafo 3º da Constituição, do artigo 226 da Constituição. Então aqui não fala nada, né? Só diz o companheiro ou a companheira. A Constituição, ela não prevê expressamente, gente, a união homoafetiva. Tá? O que diz lá no artigo 226, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Não perceba, você está lá estudando a lei seca, você abriu o artigo 16, parágrafo 3º. Ele fez remissão, ele apontou para outro artigo. Qual foi o outro artigo? Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Você foi lá na Constituição e leu, lei seca, beleza, está lendo, direito previdenciário, lei seca. Chega lá e fala, para fim de proteção é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Homem e mulher não é homem com homem e mulher com mulher. Aí ele vai falar, então não pode o casamento homoafetivo. Olha a indução ao erro aí que a lei seca vai te gerar. Mas não para por aí.
No regulamento, que há previsão para que se considere a união estável entre pessoas do mesmo sexo como válida para fins previdenciários. Considera-se a união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas estabelecida com a intenção de constituir família, observando o disposto no parágrafo 1º, né, da lei do Código Civil, tá? Desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida. Salomão, você falou que se eu estudasse lei seca não daria, mas eu posso estudar o regulamento sozinho? O regulamento entra na mesma categoria. Você pega o regulamento lá no site do Planalto, baixa e vai ler, tá? Sem orientação, entra nessa categoria de lei seca também, embora não seja de fato lei, é um regulamento, é um decreto, tá? Mas vai entrar aqui para fins do que a gente está mostrando aqui para vocês. O que é que você vai fazer aqui? Vai ler de novo o artigo. Vai lá no Código Civil, no artigo 30, é sempre o parágrafo 3º, agora no artigo 22. Então, é no Código Civil que a gente vai encontrar esse entendimento do casamento de pessoas do mesmo sexo ser considerado válido para fins de benefícios previdenciários. Aí tá lá, Código Civil, é reconhecido... Artigo 1723. É reconhecido como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida como objetivo de constituição de família. Olha de novo aqui, homem e mulher, não está falando de casais do mesmo sexo. Aí a pessoa que está estudando sozinho só está indo aí para essa linha de que o casamento homoafetivo ali, ele não vai ter união entre pessoas do mesmo sexo, não vai ter proteção previdenciária. Até aqui a lei seca só está dizendo isso, tá? E bora para frente. Como visto, o Código Civil continua trazendo a expressão homem e mulher, excluindo aparentemente a possibilidade de reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo, tá? E ali é reconhecida como entidade familiar, homem e mulher. E aí o entendimento que engloba casais do mesmo sexo não vai estar na lei, mas vai estar na jurisprudência. E aqui você fala assim, Salomão, mas não cai jurisprudência no concurso do INSS. Não cai diretamente, mas indiretamente, como nesse caso, pode cair. O Supremo Tribunal Federal entendeu, tá, que a interpretação conforme a Constituição para dele excluir todo o significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida essa como sinônimo perfeito de família. Ou seja, quem entende, tá? Quem dá a interpretação do artigo 1723 lá do Código Civil, que é usado no direito previdenciário, é a jurisprudência do STF. E aí você que está aí cabeçudo estudando por lei seca, economizando aí o valor do nosso curso ou de um outro bom material que hoje são todos muito acessíveis, mesmo para você que não tem muita grana, você fala assim, não vou estudar não, tá? Olha aí o perigo, tá? Então, a partir de agora você já sabe, como esses casos aqui, a gente comenta inúmeros outros durante o curso que a gente vai mostrando para vocês como é que é o entendimento do INSS, o entendimento da jurisprudência, como é cobrado em banca. Então, por isso é perigoso você estudar pelo menos previdenciário, estudar por lei seca é muito temerário. Tome cuidado para você não levar ferro numa prova, e você sabe que numa prova de concurso como do INSS, uma questão errada tira você do primeiro lugar, e tirando você do primeiro lugar, você pode ficar como excedente. Ficando como excedente, Deus livre e guarde, você pode nem ser chamado, como aconteceu com muita gente lá em 2016, tá? Tem gente que tem trauma do concurso do INSS até hoje, ficou em segundo lugar e não foi chamado. Então esse é um exemplo prático de um artigo que não sofreu modificação em seu texto legal, mas que está totalmente desatualizado. Fique atento para você não errar isso em prova, tá bom? Deu para entender, gente? Você que está ao vivo aí, você que está assistindo na plataforma, coloque aí, entendi, professor, peguei essa parte aí da lei seca, comenta aí, tá? O INSS não adota a definição de união estável lá do parágrafo 3º do artigo 16 da 8213, pois ela foi tacitamente revogada no Código Civil, e o STJ diz que diante do parágrafo 3º do artigo 16 verifica-se que o legislador pretendeu, foi em verdade, agilizar o conceito de entidade familiar a partir do modelo de união estável com vista ao direito previdenciário, sem exclusão, porém, da relação homoafetiva. Resumindo essa novela,
Não importa se o casal é um casal de pessoas do mesmo sexo, sexo diferente, o INSS, a Previdência Social não tem qualquer preconceito, tá? E de fato é justo que tenha proteção previdenciária, essa é a minha opinião, tá bom? Em 4 de fevereiro lá de 2010, o STJ entendeu o mesmo, estendeu, tá, o mesmo entendimento aos planos de previdência privada, então isso daí já é um entendimento antigo, pacificado, remansoso, né, nas cortes superiores. E aí fica aí o meu alerta para você não estudar lei seca sozinho, pelo menos em matéria previdenciária. Tá? Isso vai te induzir mais ao erro do que ao acerto. Ah, Salomão, você que sabe, eu já avisei, tá? Depois no dia que eu não avisei. Gente, e aí? E a teuda e a manteuda, o concubino, a concubina, a amante ou amante não integra, tá? Nenhuma classe de dependentes. Nunca, jamais, ever, forever and ever, alone, begin. Nunca. Ah, mas não. O STF, inclusive, já referendou esse entendimento recentemente, tá? Então, assim, nesse caso aí prevalece a doutrina lá, né? Que fala que a amante não vai ter, a doutrina da Marília Mendonça, né? Que a amante não tem direito a nada, tá? Então a relação que se desenvolve paralelamente ao casamento, sem separação dos cônjuges, quer de fato, quer judicialmente, não gera dependência previdenciária, ou seja, não é oficial, tá? Então não é... mas a esposa sabia, né, que tinha amante, mas se era amante, a esposa sabia, mesmo assim é amante. Tá? Então, para o STF, a titularidade da pensão decorrente do falecimento do servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão de bens, de divisão a beneficiar em detrimento da família a concubina. Esse é o entendimento aplicado no regime geral, ou seja, no INSS. A jurisprudência do STJ, ela também prestigia o entendimento de que uma existência de impedimento para o matrimônio por parte de um dos companheiros pretensos embaraça uma constituição da união estável, inclusive para fins previdenciários, e afigura-se inviável desse modo reconhecer a recorrida o direito à percepção da pensão por morte em concurso com a viúva, haja vista que o decujus, ou seja, o falecido à época do óbito, casado com uma permanência recorrente, casado com uma permanência recorrente. Isso aqui é o texto, tá, do STJ aí nesse RESP. Então, que eu reproduzo aqui para vocês. O mesmo entendimento se aplica ao concubino no caso de união estável. Ah, é união estável, eu posso ter duas uniões estáveis ao mesmo tempo? Não. Ou você tem uma união formal, ainda que estável, que não seja casado no papel, como se diz, mas você vai ter uma união estável considerada titular e a outra considerada a secundária, que não vai ter validade previdenciária, tá? Quer receber a pensão por morte? Agiliza aí a sua vida marital aí, casa ou separa de vez, mas concubino, amante não tem direito. Para o STJ, não é possível duas uniões estáveis ao mesmo tempo, sendo um dos relacionamentos tratado como uma sociedade de fato, pois também existe o dever de lealdade entre os companheiros, texto do RESP aqui do STJ, tá? Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo, ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui pra gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.